Meus irmãos e amigos queridos, olá! É sempre uma grande alegria poder compartilhar da presença de todos vocês neste nosso momento nos Sementes do Evangelho. Que nosso amado Mestre nos envolva a todos com vossa luz e vosso amor infinito. E vamos nos preparando para a nossa prece e fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, procurando respirar profundamente, elevando os pensamentos e sentimentos a Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria Santíssima, também nos sintonizando ao nosso anjo da guarda, nossos guias e mentores espirituais. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver, possibilitando abrir nosso entendimento para os ensinamentos do seu Evangelho. E assim, revigorados e fortalecidos nessa luz que o Evangelho de Jesus nos proporciona, possamos trilhar os caminhos da evolução e do progresso, de amor e de fraternidade, que a vida nos convida a cada dia, para que sejamos os seus discípulos e partícipes ativos do seu Evangelho, vivenciando verdadeiramente os seus ensinos, sendo luz e renovação aos corações que Jesus nos confiar. Assim, querido e amado Jesus Cristo, fique conosco e nos guie com vosso amor e misericórdia, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 17, Sede perfeitos. No item 7, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e sustenta. Muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações.
O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Queridos irmãos, 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para com o próximo. Assim, Jesus resumiu as leis e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos ser indivíduos mais comprometidos com a vivência das leis. Os deveres do ser humano estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Esse senso de dever já está em nós. As leis divinas já estão esculpidas em cada um de nós. Portanto, o dever já está esculpido em cada um de nós. O que muda é o quanto cada um de nós já conseguiu desvelar dessas leis. Pois quanto mais nos aprofundarmos, maior é a nossa compreensão da lei e, por conseguinte, maior nosso dever perante a lei. Dessa maneira, a expansão da consciência ou aprimoramento do ser significa uma expansão de cumprimento da lei desse ser para com o universo, para com Deus e para com todos. Diz Emmanuel, o dever é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Ele está nos dizendo que quanto mais expandido a consciência ou o espírito, maior essa região, portanto maior é o seu dever. Cada nível evolutivo descortina para o indivíduo uma determinada condição de dever. A partir da luz que o conhecimento traz, alguns aspectos que antes estavam obscurecidos, agora iluminados, e que antes praticado não nos incomodava, agora começa a incomodar. Assim, a desarmonia em nós está em fazer as coisas diferentes do que sabemos. Devemos ter o cuidado para que a luz que há em nós não seja trevas, que a luz do conhecimento que nos chega por nossa ausência de disposição de aplicá-lo em nossas vidas, porque enquanto não o fazemos, irá existir essa discrepância que gera desarmonia e sofrimento, pois sabemos que deveríamos fazê-lo, mas ainda não nos dispomos a fazer. E aquilo nos incomoda, porque a consequência, que é o aguilhão que nos impulsiona, acaba nos cobrando. Por essa razão, a atenção, para que a luz em nós não seja trevas. O conhecimento, a instrução, vai nos tirando os véus, que nos impedem de compreender as leis divinas. Portanto, aumentam a nossa responsabilidade de agir. O dever é o elemento essencial para garantir e sustentar a paz de nossas consciências, que é o maior tesouro dado às criaturas aqui e além. O tesouro imensurável, que não pode ser comprado, o único tesouro legítimo da criatura humana, está assentado e construído sobre
o dever cumprido na condição da consciência de que ela está. Então, em virtude da consciência de que estamos, atender o dever que a consciência já nos impõe é a garantia de alcançar esse tesouro imperecível. E ainda assim, muitos irmãos iludidos acreditam que poderão ser felizes agindo contrários à própria consciência. Quando nos propomos a seguir Jesus, é isso que buscamos e é isso que o Evangelho descortina a todos nós, o dever que cada um de nós tem de construir e de zelar pela própria felicidade e pela própria paz. Porque todos temos direitos como filhos de Deus, de usufruir disto, mas não existe na criação divina direito sem deveres. Todo direito está atrelado a um dever, assim como o direito de usufruir a paz íntima. Entendemos então que o dever já está em nós, a partir das leis divinas esculpidas em nossa consciência, e como se amplia à medida que mergulhamos nesse processo de autoconhecimento. Desvelamos essas leis e passamos a identificar melhor a nossa responsabilidade perante a vida. Deveres que se manifestam para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus, e tendo a tarefa e responsabilidade na criação divina de sustentar a nossa paz, a ordem e a evolução. Eis o dever, segundo a concepção espírita, esse dever que nos impulsiona adiante, para uma vida cada vez mais harmonizada e para que a vida da coletividade humana também o seja. Porém, atentamos quanto ao dever, pois ele é individual e intransferível, cada um no seu estágio, com o dever que a consciência já lhe impõe. Como disse nosso querido Chico, aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E elevando os nossos pensamentos a Deus e ao Mestre querido Jesus, faremos a oração nossa de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.